Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Sincorcast, depois de um período aí de descanso, um período de reciclagem, mas voltando com tudo, recebendo duas pessoas espetaculares, Raquel Reis, nossa amiga presidente de saúde e odonto da Sul América, e a nossa vice-presidente Simone Fávaro, vindo diretamente de Jundiaí para compartilhar aqui esse sofá gostoso aqui com a Raquel. Bom dia para vocês. A tua saudação, Raquel, primeiro. Bom dia, gente. Bom dia, Boris. Bom dia, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Fico sempre muito feliz de receber qualquer convite seu. Obrigado. Simone, seu bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Raquel, bom dia, Boris. Também é um grande prazer compartilhar esse painel aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Raquel. Com certeza. Raquel, a gente já estava com saudade de você. Eu sei que seus desafios estão muito grandes lá, mas a gente vai falar daqui a pouquinho bastante. Nós vamos aproveitar ao máximo a tua presença aqui e, sem dúvida nenhuma, levar muita informação nesse momento agitado do mercado, né? Nós não estamos... O mar não está calmo, mas a gente vai dar um jeito de navegar com segurança aí, achar os nossos caminhos, porque são nessas oportunidades que a gente encontra novas soluções, né? Quando está tudo bem, a gente dá uma certa acomodada. E, se vocês me permitem, eu quero dar alguns recados aqui, pedir para o pessoal que está nos assistindo baixarem o nosso aplicativo no Sincor Digital. Vocês fazem o login e acessem a carteira digital do associado, que vocês simplesmente vão concorrer a um smartphone. E se tiverem dúvidas ou dificuldades, mandem suas mensagens para as regionais de vocês e vocês vão ter todo o apoio para fazer essa simples operação e, se Deus quiser, ganhar esse smartphone. E outro recado também, ainda sobre o Conec. Conec está bombando, Raquel, Simone, vocês sabem disso. Agradeço aí também a participação brilhante aí da Sul América, toda a equipe que está nos acompanhando aqui. Vamos falar bem deles que estão aqui com a gente e tal, né? Mas está bombando e os corretores sempre deixam um pouquinho para a última hora. Nós demos aí uma prorrogadinha até essa sexta-feira, dia 5, para o pagamento ainda de 12 vezes no cartão, uma baita oportunidade. Vocês não vão se arrepender. Ontem fechamos a terceira palestra espetacular, um Conec com muito conteúdo, com muita trilha de conhecimento. Eu tenho certeza que você, corretor que vier, não vai se arrepender, vai ter uma oportunidade de tomar conhecimento de tudo que está acontecendo, e tem muita coisa acontecendo no nosso mercado. As parcelas são de apenas R$ 83 e você vai vivenciar uma experiência incrível que você vai carregar junto com a sua carreira, junto com a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde, né? Quem está aqui comigo vem de plano de saúde. Manifestem se você vai aí no YouTube, manifesta se você realmente gosta, se você comercializa os planos de saúde, que nós vamos ter aqui muita coisa para conversar e você vai mandando as suas dúvidas, vai mandando as suas questões e que nós vamos esclarecer aqui com a Raquel e com a Simone. Raquel, então, de novo, obrigado por ter aceito o convite, né, para essa nossa conversa. Você tem uma carreira brilhante e rápida. Eu não sei se ela é mais brilhante ou se ela é mais rápida, mas dá um resuminho, porque você vai, você volta, é incrível. Você é onipresente. Você saiu, voltou numa posição maior. Dá uma explicadinha para esse público aí que está ansioso de saber qual que é a da Raquel hoje. Vamos lá. Bom, primeiro que eu acho que não é tão rápida, né? São 23 anos esse ano. Começou cedo, então. Comecei cedo. Sou atuária de formação, então trabalhei desde sempre no mercado de seguros. Tive passagens pela Iassuda, depois pela AGF, né? Que depois mudou de marca, e Alianza agora. E fiquei 10 anos na Sul América, 10 anos extremamente felizes. Entrei na Sul América como gerente técnica, depois passei para a cadeira de superintendente, depois diretora técnica, depois vice-presidente de saúde odonto. Fui muito feliz durante todo esse período e ali eu comecei a olhar um pouquinho para fora, olhar para viver uma experiência diferente, vivenciar o outro lado do balcão. E ano passado, em 2022, em janeiro de 2022, anunciei minha saída da Sul América e topei o convite de ir para a Redditor, entender o lado de hospital, da prestação de serviço e tudo mais. Na minha última semana de Sul América, saída já anunciada, sai o anúncio de que a Redditor estava comprando a Sul América. E agora? Então, saí, fiquei 10 meses, pouco menos de um ano ali na Redditor, deu para aprender bastante coisa, entendi muito da prestação de serviço. A gente não sabe o mundo que tem, né, dentro de um hospital, como é difícil fazer essa gestão. Então, desde coisas
parecem mais óbvias, como o corpo clínico, corpo de enfermagem, tudo isso, novos protocolos, quanto uma operação de lavanderia, uma operação de cozinha de hospital, é uma coisa extremamente complexa. Então foi um grande aprendizado. E aí, em janeiro desse ano, fui coroada, fiquei muito, muito feliz com o convite para retornar para a Sul América. O dia que eu entrei lá de novo, e eu já falei isso para algumas pessoas, mas vou repetir quantas vezes for, porque é a mais pura verdade, foi uma sensação de voltar para casa, sabe? Numa viagem longa, você entrar em casa, foi difícil segurar a emoção. Então, o pessoal da recepção, ex-funcionários, tal, fui muito bem acolhida. E o desafio é grande, mas eu não tenho dúvida que a gente tem a melhor equipe do mercado, os melhores corretores no mercado para auxiliar a gente nesse desafio que é tão complexo esse ano. Eu acho que tanto vocês que trabalham na Sul América, agora também Redditor, mas os colaboradores e os corretores literalmente se sentiam em casa dentro da Sul América. Então eu realmente imagino, claro, é uma novela, né? Ir e voltar parece realmente uma cena de novela, mas parabéns, eu acho que é um reconhecimento bastante grande. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, e eu queria começar logo com um tema bem polêmico para que a Simone e eu possamos ouvir você. A gente tem visto aí no noticiário, né, bancos, empresas mandando gente embora pela fraude no seguro-saúde. Eu acho que a fraude no seguro-saúde hoje é um câncer que o usuário às vezes não tem a dimensão do estrago que ele faz a si próprio. A gente está se deparando aí com reajustes inevitáveis, a gente sabe que a conta tem que fechar, nenhuma seguradora, nenhuma operadora está para brincar, ela está para fazer negócios, ganhar dinheiro, mas a má utilização com a fraude que começa naquele momento sublime que a mocinha do consultório pergunta se você quer 2 recibos, e aí agora agravado, se eu não estiver errado, a Simone também tem um depoimento disso, com a entrega daquilo que é precioso, o login e senha. É como se eu desse para alguém a senha do meu cartão de crédito. Isso realmente está afetando como a gente tem lido por aí nos noticiários, nas conversas entre seguradores, operadores, corretores, a fraude está comendo realmente pela beirada? Boris, assim, em primeiro lugar, acho que a gente tem que olhar para o que aconteceu com o sistema, com o setor de saúde em 2022. Então, os dados consolidados saíram há pouquíssimos dias e a gente vê um prejuízo na casa de 12 bi no mercado. Então, é real, chegou, né? O risco de ruptura do sistema está aqui. E se dói para empresas grandes, como é o caso de uma Sul América, uma empresa de 127 anos de mercado, uma empresa com mais de 2,5 milhões de vidas só em saúde, imagina para as pequenas empresas do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, enfim, Norte, Nordeste. Tem empresa que não suporta esse momento que a gente está vivendo. E acho que das grandes crises vêm também as grandes oportunidades e a gente pode começar a falar de forma séria, de forma estruturada, sobre os malefícios que o próprio beneficiário muitas vezes faz sem perceber para si próprio, né? Isso vai acabar ferindo o bolso dele em algum momento. Então, a gente está muito acostumado, brasileiro, né? A gente está, nesses últimos anos, foi muito para a rua falar de corrupção, pedir melhores políticos, mas a prática de corrupção está nas pequenas e nas grandes coisas, não está só no governo. Então, está no nosso dia a dia. Então, o teu exemplo é perfeito, é o mais corriqueiro. Uma pessoa que vai num consultório para fazer uma consulta particular e na saída o médico ou a assistente, a secretária te pergunta: quantos recibos? Gente, uma consulta, um evento, uma nota fiscal. Qualquer coisa diferente disso é crime, né? Então, como esse exemplo, tem também a questão do preço variável que médicos cobram em honorários médicos de cirurgias particulares. Então, tem uma linha muito tênue entre abuso e fraude e eu confesso que muitas vezes eu não sei exatamente onde enquadrar essa situação. Mas vamos fazer uma análise aqui, um paralelo. Se você vai comprar um carro, o que você pergunta para o vendedor lá na concessionária na hora que você entra? Quanto custa esse carro? E o vendedor te responde: esse carro custa X. Por que quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de um honorário médico de uma cirurgia, a gente responde primeiro quanto a gente tem na nossa conta bancária? Perfeito. Então, você imagina se você entra na concessionária e você pergunta o preço e o vendedor te fala: depende. Quanto você tem na conta? Então, se você tiver 10 mil, se você tiver 100 mil, se você tiver 1 milhão, essa conta vai ser variável, né? Esse valor vai ser variável. Então,
Então, mal comparando, é o que eu acho que acontece quando a gente negocia, quando a gente passa o nosso limite de reembolso antes do médico falar quanto custa aquele procedimento. Então, a gente tem que se empoderar, né? Vocês, corretores, são as pessoas mais capacitadas para levar esse conhecimento, que eu confesso que não é uma coisa simples, né, usual para o beneficiário lá da ponta. Então, a gente tem que falar mais sobre isso. E que bom que a gente está falando. Mas tem que levar essa informação para ele que qualquer coisa que ele gaste de forma desnecessária, que vem em função de abuso, que vem em função de fraude, isso vai compor a conta do reajuste do próximo ano, né? Então é o que está acontecendo agora. Nós vimos exemplos recentes de 2 empresas, um grande banco, uma outra empresa, que fizeram demissões por justa causa em função de fraude no plano de saúde. Por quê? Essa fraude afeta a própria empresa, é um benefício tão custoso para as empresas darem, é o segundo maior gasto depois da folha de pagamento, e muitas vezes as pessoas não valorizam. Então, óbvio que a gente fica triste de saber que tanta gente ainda comete esse tipo de crime, porque isso é crime, né? Passível de queixa-crime, a gente tem entrado com muitos processos, mas fico feliz que a gente finalmente está dando holofote em um assunto que é tão complexo e tão custoso para o sistema como um todo. Quando quando você está ali no consultório e a pessoa fala, me dá 2 recibos, me dá 3 recibos, não tenha dúvida de que essa conta vai ser paga pelo seu cliente que não fraudou, por você, corretor, que tem um plano de saúde. Vai ser paga por todos nós, a sociedade paga por aqueles que erram, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que olhar para essa situação, tem que olhar para situações de abuso. Então, quantas vezes alguém aqui foi numa clínica de endócrino, de nutrólogo, do que quer que seja, não quero restringir a nenhuma especialidade, e aí o médico fala, olha, mas eu prefiro que você faça os exames, faça a coleta dos exames aqui, tá? Na saída o pessoal já faz e tudo mais. E a gente faz toda a cobrança por reembolso. Como? Para quê? Então nós temos as melhores marcas do mercado credenciadas. Qual a justificativa para exame hoje representar a maior fatia da parcela de reembolso no caso da Sul-América? É inaceitável. Não faz sentido. Né? É inaceitável. E por fim, a questão do login e senha. Você dá login e senha do banco para alguém? Não. Então, para que você vai dar o login e senha do plano de saúde? Né? No nosso caso, agora, a partir de final de junho, começo de julho, pressionando bastante o pessoal de TI para a gente colocar isso logo, a gente vai ter também a biometria facial, assim como os bancos. Perfeito. Então, para impedir ainda mais esse compartilhamento. Simone. Perfeito. Realmente, eu faço parte aqui do Disque Sincor, Raquel, e a gente tem assim, uma demanda muito grande, porque às vezes, né, o cliente ele até pressiona as cobranças, né? E a gente está tentando fazer uma conscientização muito grande aqui dentro do Disque Sincor, junto com os corretores de seguros, para que eles conscientizem também os usuários. Porque como você falou, a conta no final chega para o usuário final. Então, você fazendo a conscientização, nós lá na corretora estamos mandando mensagem para os clientes, e-mail dizendo de como funciona o reembolso e usando realmente esse termo. Você empresta o seu cartão do banco? Você entrega a sua senha para alguém? Né? E hoje também está muito comum quando um usuário, né, um paciente vai ao médico, antes dele começar a consulta, ele já pergunta, né? Você tem plano de saúde? Qual é o valor do seu reembolso? Ele não está preocupado em primeiro saber a patologia que o cliente tem, né, o paciente tem. Então, esse cenário precisa realmente mudar, né, e ter uma conscientização de todos. Sem dúvida. Agora, Raquel, a gente fala, pode ser que eu erre os termos e você me desculpe, né? Mas a gente tem a rede verticalizada ou a rede credenciada, que hoje é muito satisfatória também. E, às vezes, o cliente, o segurado, não utiliza isso de uma forma também correta. Né? Ele precisa conhecer melhor o seu plano. Ele tem hoje redes de hospital com as suas próprias clínicas credenciadas, ele tem tanta opção e que, às vezes, ir num médico por uma coisa, um médico particular e pedir reembolso por uma coisa muito simples, coloco a telemedicina também, que está fazendo um papel importante. Está na hora de mudar a cabeça mesmo, Raquel, de olhar com outros olhos. Sem sombra de dúvida, eu lembro eu acho que a palavra de ordem é qualidade, né? Qualidade. Então eu lembro de quando a gente vinha muitas vezes aqui para o centro da cidade mesmo, para correr salões de venda, concessionárias, e quem vinha com o maior livro de rede embaixo do braço, né, a operadora que tinha o maior livro de rede, em geral tinha uma vantagem competitiva. A gente usava, olha que coisa não sustentável, não pode mais nem falar isso.
A gente usava até um tamanho de fonte maior para trabalhar esse tamanho de livro de rede. Então, quantidade não faz a qualidade do teu plano de saúde. A qualidade da rede credenciada ou referenciada, qualquer um dos dois termos são bons, é o que faz a diferença. Então, eu acho que a gente tem que incentivar que as pessoas conheçam cada vez mais o benefício que elas têm. Os aplicativos, de forma geral, e o nosso lá na Suamérica, tem toda uma lógica de geolocalização, aqueles médicos que fazem parte da nossa rede do cuidado coordenado, que são médicos parceiros, com protocolos alinhados, com excelente formação, com especialização muitas vezes fora do país, aparecem até ali de forma prioritária. E as operadoras têm que investir nisso, né? Então, de um lado, a gente faz alertas e pede o apoio da população de forma geral, dos corretores, para mitigar essa questão de fraudes. E do outro lado, a nossa obrigação, esse é o nosso papel fundamental, é oferecer a melhor prestação de serviço possível para o beneficiário. Então, nós estamos investindo muito nisso há bastante tempo, já começamos com a estratégia do cuidado coordenado. Mais de 800 mil pessoas da nossa base já fazem parte dessa navegação, né, desse cuidado especial com o beneficiário. E essa rede de excelência está aí à disposição para todo mundo, para você também, que é nosso cliente. Obrigado. Isso mesmo, você sabe disso. Olha, eu queria aproveitar aqui, o Carlos Mota já mandou uma mensagem dando os parabéns para a gente, que a gente acertou no tema. Então, acho que nós começamos bem aqui a Obrigada, conversa. Carlos. E o Claudemir, nosso diretor também, Claudemir Machi, lá de Guarulhos, ele faz uma pergunta que muita gente faz e eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. A gente vai receber agora o reajuste do plano de saúde, justo, necessário, inflação médica, a gente falava lá fora, amortização de investimento, todo mundo está diferente. Mas o reembolso também não vem na mesma proporção. Que explicação a gente dá para o cliente quando a gente reajusta em 27 e a gente reajusta menos ainda o reembolso? Não que eu queira incentivar o reembolso, eu quero que ele use da melhor forma possível, né, Simone, o plano. Mas que justificativa você tem para o Claudemir aí falar para os clientes dele? Obrigada pela pergunta, Claudemir. Acho que, em primeiro lugar, a gente está vivendo um momento ruim. Acho que é o maior reajuste que eu já vi, né, nesses últimos 20 anos. Não me lembro de um reajuste tão alto. E é muito ruim. Na hora que a gente faz as contas, faz a auditoria e chega à conclusão do número, é um número que não te dá conforto em passar. Porque é um número que a gente sabe que, para algumas pessoas, pode não ser sustentável a manutenção do benefício, né? E aí, quando a gente olha para o restante dos players desse setor, ninguém está muito fora desse número. Então, tem variação de 2, 3 pontos para cima, 2, 3 pontos para baixo, mas a necessidade de reajuste está alta e está alta para todo mundo, né? Então, enquanto setor, a reflexão que a gente tem que fazer é, puxa vida, né? No momento que a gente deveria estar buscando um crescimento da base de beneficiários, sair dos 50, 51 milhões e ir para 60, para 70, para 80, a gente corre um risco efetivo esse ano de ter uma redução da quantidade de beneficiários assistidos, né? Então, eu acho que é uma preocupação para as operadoras, é uma preocupação para os corretores, é uma preocupação para o governo, para a agência reguladora, todo mundo, para os prestadores, né? Eu tenho falado muito isso. Se a gente tem uma crise numa empresa, o que a gente faz? Um comitê de crise. Então, no momento que a gente tem uma crise no setor, o que a gente tem que fazer? Sentar todo mundo que faz parte dessa cadeia produtiva e conversar e ter ideias. Mas voltando para a tua pergunta, Claudemir, quando a gente faz a conta do reajuste para repassar para os nossos clientes, no caso do PME, que eu acho que é a pergunta dele, é uma combinação de custo e frequência e também depende de quanto impactou, quanto a gente repassou de custo para os nossos prestadores que são da rede referenciada. Então, a gente faz uma ponderação disso tudo e mais ou menos o reajuste que se teve na rede credenciada é o reajuste que a gente coloca no reembolso. Então, hoje está com um desequilíbrio forte de sinistralidade, uma parte em função de custo de procedimentos, uma parte em função de frequências, outra parte em função de incorporações que vieram oriundas do novo rol de procedimentos. Então, a gente estava falando ainda antes de entrar do custo, vou usar uma palavra perigosa, mas que parece muitas vezes abusivo, de alguns novos medicamentos que estão entrando, né? Então, não há país no mundo que suporte a incorporação tecnológica de novos medicamentos a um custo que não varia, né? Então, a gente tem um reajuste por ano, independente do que entre de incorporação ao longo desse ano, e nunca é substitutivo, né? Sempre incremental. Tem medicamento aí de 7, 8, 9 milhões. Como que essa conta fecha? Não fecha.
Não. Essa conta não fecha. Simone, Fecha. Raquel é sua. É verdade. Raquel, a gente está entendendo que esse aumento de solicitação de medicamento está muito grande, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta para você, Raquel, assim, para a gente mudar e ver o quanto a gente pode ainda crescer, né? Eu venho da Sul América também, né? Fui funcionária há 7 anos, eu gosto muito da companhia. Então, nós estamos numa companhia correndo sangue laranja, né, Que bom, Raquel? fico muito feliz. Bom, Raquel, nós temos aqui dentro do Sincor assessoria técnica, né? E a gente atua diariamente com os corretores, né? E a gente acompanha todos os desafios que nós mesmos enfrentamos, né? Nós temos aí um produto da Sul América, que está muito diversificado, o portfólio dela, mas teve o lançamento agora do Direto. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco da aceitação do Direto, se tem previsão para outras regiões, porque é um produto que tem um custo interessante e uma abrangência bacana de rede, né? E o que a gente pode levar para o corretor para aspirar ele a comercializar mais a parte de saúde. Legal. Simone, a gente tem o Direto lançado, o primeiro Direto, se não me engano, foi lançado em 2019, ou finalzinho de 2018. Então, é uma linha que pegou, deu certo. Então, já tem mais de 120 mil beneficiários rodando com uma sinistralidade abaixo da sinistralidade que a gente tem na carteira. Com alguns diferenciais, né? Então, tem toda essa questão da rede de super qualidade. Então, uma rede que não é uma rede enorme, mas é uma rede necessária, a rede que faz sentido para aquele público. É um produto que não tem reembolso nos procedimentos mais óbvios, né? Então, ele não tem reembolso em exames, ele não tem reembolso em consultas, não tem reembolso em material e medicamento, tem ali reembolso em determinadas terapias, alguma questão de urgência, e eu acho que isso é uma tendência para o mercado, tá? Então, aquela conversa que a gente tinha de muitos anos atrás, de necessariamente ser um produto de livre escolha, com reembolso em todos os procedimentos, eu acho que cada vez mais a gente tem que repensar isso. É um produto que tem vendido muito com coparticipação, né? Que eu sou, sim, defensora, venho no programa do Boris, né? Há trocentos anos e falo disso toda vez que eu vou, o quanto o produto com coparticipação é fundamental. Mas é para inibir o uso, Raquel? Não, é para a pessoa pensar na utilização. Não é razoável que algumas pessoas tenham 300, 400, 500 exames por ano e não é exagero, tá? Isso acontece. E uma grande parte desses exames não são abertos, tá? Então, essa pessoa tem que fazer o exame, tem que ir no médico, ter a solicitação do exame, fazer o exame, voltar para o retorno, seguir com o tratamento, se é que tem algum tratamento. Agora, quando a pessoa não tem responsabilidade, quando ela não sente no bolso essa utilização fica displicente. Então, não peguei, já tem 3 meses que eu fiz o exame e vou lá fazer tudo de novo. Então, é um produto que vende bastante mais com coparticipação do que sem coparticipação. Eu acho que essa é uma das grandes explicações para isso. Agora, essas tendências e esse teste que deu certo no Direto, eu acho que a gente tem que extrapolar para os outros produtos. Então, em breve tem relançamento de portfólio. Não vou dar detalhe para fazer um suspense, né? Não, vou contar um pouquinho. Só vou te falar eu sou curioso. Do meu lado feminino aqui, fala que eu sou curioso. Olha, que eu saiba, homem é mais curioso do que mulher, viu? É verdade. Eu reconheço. Mas, enfim, a gente vai lançar, no máximo no começo do próximo mês, um novo portfólio de produtos com toda a qualidade de rede, qualidade assistencial que vocês já conhecem, mas com inovações na parte de reembolso e na parte de coparticipação, que eu acho que é o que o mercado está pedindo e que vai ajudar a dar a sustentabilidade que a gente tanto tem buscado. Simone, tem lançamento vindo pela frente de Direto, mas aí eu não posso contar, porque senão a concorrência tenta se antecipar. Agora tem lançamento, eu quero relembrar as praças não óbvias, né, que nós fizemos lançamentos, como Aracaju, como Fortaleza, como João Pessoa. Ainda ontem estava olhando o resultado do Direto João Pessoa. Sair um pouco do eixo óbvio Rio-São Paulo, e que são produtos que estão dando um resultado excepcional. Então, tem um hospital novo sendo inaugurado lá na tua região, já te convidei para fazer uma visita. Acho que a gente tem muito que crescer no interior de São Paulo e essa sustentação de rede que está chegando com um hospital diferenciado vai ajudar bastante com isso. Já falaram muito bem desse hospital, vi algumas fotos, viu, Raquel? Agora, a Redditor te ajuda muito nesse projeto, uma vez que ela vem com uma rede de hospitais que vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, a expandir essa ideia. Por aí a dica? Boris, às vezes a gente senta ali em mesa de reunião e parece bipolar a conversa, porque a gente continua na briga de
operador e prestador de serviço, eu acho que eu sou funcionária da Sul América, Sim. né? Então, eu acho que manter essa segregação é saudável, né? Claro. E a gente continua aí com N outros prestadores que fazem parte da nossa rede e vão continuar fazendo. Você não mencionou, mas é uma pergunta que algumas pessoas me fizeram, principalmente logo ali que saiu o closing. Mas a Sul América vai verticalizar, só vai ter atendimento na rede Dora? Hipótese alguma, gente. Não dá. Não dá, não é o nosso core, não é o que a gente quer fazer, mas é óbvio que essa proximidade com a rede dá também novas oportunidades. Então, a gente tem trazido a rede para a mesa, assim como outros prestadores, para conversar sobre o momento do setor, né, para a gente se reinventar em conjunto. E tem essa questão de novos hospitais saindo em regiões que muitas vezes não eram regiões de conforto, regiões que nós não estávamos e que dá para entrar agora, como foi o caso de Aracaju, como foi o caso de Fortaleza, como é o caso de Campinas, que eu acho que dá para a gente, é uma região extremamente rica, com PIB per capita altíssimo, que atende N outras cidades, como Jundiaí, por exemplo, e estava faltando um hospital com um porte desse que está chegando. Agora, quando você falou aí que está na hora de todo mundo sentar na mesma mesa, né? Nós já colocamos o corretor para sentar junto com as operadoras, já colocamos na mesa. E o mercado também tem que conversar, a concorrência também tem que conversar e tem que trocar informação, porque a gente não sabe quem vai ser fraudado e de que forma. Isso está ocorrendo, tem conversa para melhorar para todo mundo, para melhorar o setor? Isso é uma pergunta, já quero encaixar a segunda. Eu sinto falta, né, até como consumidor, de novos produtos. Eu gosto do grande risco, gostaria de ter uma franquia do modelo europeu, do modelo americano. Passa também pela cabeça de vocês começar a olhar, né? Não, a gente falava também lá fora do individual, mas alguma coisa de novidade, que o usuário fosse fiscal da sua própria utilização. Não sei se eu fui claro. Foi claro, sim. Eu acho que a gente tem trazido cada vez mais o corretor para a mesa, assim como tem trazido o cliente também. Mas ainda tem um grande caminho a ser percorrido. Eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais conversas com conteúdo, né? Então, sair daqueles eventos que são legais também, que são necessários, onde a gente faz a premiação, faz o oba-oba, mas a gente tem que conversar sobre o negócio que nos sustenta. Exatamente. Né? Então, não dá para a gente correr o risco de ter uma redução desse mercado que nos sustenta em conjunto e falar, é isso, é o momento que a gente está vivendo. Gente, não dá para a gente pensar no que vem ter outro reajuste na casa. Porque essa redução 25%. afeta todo mundo, afeta o hospital, o laboratório, o segurado, todo mundo perde. Perde, não ganha. E afeta o governo, né? Claro. Porque se não tiver saúde privada, para onde vai? Claro. Vai para o SUS. Vai para o SUS. E na rede pública, dependendo do estado, a gente tem uma carência extremamente grande. Então, isso está acontecendo. Faço aqui, inclusive, um convite a você, como nosso querido presidente, quiser organizar um grupo de corretores. Vou ter o maior prazer de recebê-los lá um grupo de corretores diverso, né, para a gente conversar lá na Sul América e falar sobre esse momento, sobre o que a gente pode fazer em conjunto, o que a gente pode criar em conjunto. Estamos dentro e à disposição, né, Silvia? Com certeza. Vamos marcar. Com relação aos produtos, acho que a gente tem uma questão regulatória em alguns aspectos, então a franquia no modelo americano não é algo ainda que é aceitável e eu acho que seria uma ótima oportunidade. Mas dentro da regulação vigente tem coisa que a gente pode fazer, né? Então, por que eu não posso ter coparticipação em valor fixo em procedimentos de internação? Posso. Né? Então, por que a gente não começa a criar, não começa a modular? Por que eu não coloco um produto com reembolso em consulta e honorário médico, que em geral é o que a pessoa usa efetivamente, e tiro de terapia, de exame, de materiais? Então dá para a gente começar a compor, a gente tem que sair Exames mais simples eu posso arcar? A gente tem que sair do mais óbvio, do que a gente sempre fez. Ou é seguradora ou é operadora. Se a seguradora tem necessariamente reembolso, porque é livre escolha, se a operadora é rede verticalizada. Então são verdades absolutas que não são verdades, né? A gente está no momento agora de se reinventar. E esses novos produtos que já têm um lançamento de portfólio previsto, vieram como sugestão do corretor. Agora, não posso esquecer nunca, eu nunca saio daqui sem falar do quê? Do odonto, né? Claro. Então, o odonto... Eu sabia disso. Nunca, até quando a gente brinda é saúde e odonto. Então, odonto, a gente fez um lançamento de portfólio recente, foi esse mês, né? Sim.
E a gente tem no odonto tanto produto individual, quanto PME, quanto empresarial, enfim, todos os segmentos possíveis e imagináveis. Se alguém tiver alguma operação de balcão com grandes redes varejistas, banco, me chama, vamos conversar. A gente tem todo o interesse em trabalhar com isso. O odonto é sim um produto rentável para as operadoras. E é um produto que blinda a carteira do corretor, né? Então, se você deixa a porta aberta do odonto, porque é um produto de ticket médio baixo, não vou gastar tempo fazendo essa venda, e entra um outro corretor com essa oferta de odonto, ano que vem, daqui 2 anos, ele pode entrar fazendo a oferta do saúde também, do automóvel também, e aí você perde essa blindagem do cliente. Então, fazendo sempre esse alerta e esse pedido de ajuda, então nesse momento de mercado, que cada centavo conta, cada vida que vocês venderem de odonto nos ajudam muito. A teleconsulta, ela continua em alta? Isso veio para ficar, né? Ela veio no momento de pandemia, desespero, a gente morria de medo. E ela continua fazendo presente, facilitando a vida do usuário? Continua fazendo presente, tanto na questão da teleconsulta de urgência, né? Que muita gente tá ali no momento, puta, criança com febre, alguma coisa, vou no pronto atendimento, não vou, então acaba utilizando a teleconsulta. Em outros momentos, teleconsulta de especialidade, então principalmente psicólogo, psiquiatra, nutricionista, acompanhamento oncológico, né? Então algumas consultas intermediárias são muitas vezes feitas pela tele. Então ela é uma ferramenta importante, deu comodidade para o beneficiário, deu comodidade para o médico, né? Que muitas vezes pode atender de qualquer lugar, não necessariamente ali do consultório dele. Mas eu faço um alerta também para a gente não incentivar o uso desnecessário disso, né? Porque tá tão fácil, tá ali no aplicativo, senti uma dorzinha de cabeça, vou fazer uma teleconsulta. Gente, não é assim. Então, isso tá ali para dar um conforto para o beneficiário, para situações que efetivamente são necessárias, né? A gente não pode usar sem necessidade, porque isso impacta no custo e no reajuste do plano de saúde. Então, consciência, né? E às vezes também evitar ainda esse resquício aí de contaminações e num pronto-socorro desnecessariamente. Tem que ser bom para as partes, mas principalmente de um uso inteligente. Simone? Eu uso bastante, viu, Raquel? Mas que bom. Com consciência. Muito bom. Raquel, as mulheres são maioria, né, entre as beneficiárias dos planos de saúde. Como a Sul América lida com a questão relacionada à saúde feminina? Nós temos diversos programas voltados para grávidas, voltados inclusive para prevenção, né? Então, já dei esse exemplo, acho que algumas vezes, a quantidade de mulheres, Simone, que a gente viu, não só no período de pandemia, tá? Que não fazem aqueles exames óbvios que a gente tem que fazer, check-up, o Papa Nicolau, a mamografia, ultrassom de mamas, tal. Então, a gente tem buscado isso de acordo com a idade, né, da indicação do protocolo provocado essas beneficiárias mandando um voucher. Então, olha, você nem precisa fazer uma consulta prévia. Está na hora de você fazer esse exame, segue o voucher. Esse prestador aqui você tem como opção, prestador A, B ou C. E depois, saindo esse resultado de exame, a gente já faz um encaminhamento para um ginecologista, para um mastologista, enfim, para a necessidade que tiver. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem, é um exemplo que eu gosto muito. Então, esse é o dinheiro bom da gente gastar, né? É o dinheiro com prevenção, é o dinheiro com consciência. E acho que esses são dois dos exemplos que a gente tem. Mas tem programa para saúde mental feminina, uma série de outros. É uma empresa formada em grande parte por mulheres, né? Então, somos mais de 60% do quadro. E para mulheres também, né? A gente pensa produtos específicos, opções específicas também para as mulheres. Eu gosto de 60% das mulheres. Eu falo que as mulheres estão... Eu já falei que eu nasci para obedecer as mulheres, seu Simone. Agora, eu vou até misturar aqui um pouquinho, porque estão chegando muitas perguntas aí, acho que nós estamos indo bem, né? Que bom. A Leila Andrade Passos, ela diz o seguinte, que muitos credenciados oportunistas que usam o cadastro da rede da operadora, mas quando contratados não atendem a especialidade que está lá no cadastro para atender, que é muito comum no odonto, ou seja, ela está credenciada, na hora H ela dá um miguezinho para atender do particular, pelo que eu estou entendendo. Denunciem. E denunciem. Denunciem. Tem canal para isso. Tem canal para isso, alertem os nossos comerciais, central de atendimento. Então, a nossa rede referenciada, naquelas especialidades que estão divulgadas, tem a obrigação
tem contrato assinado e tem que atender, não pode cobrar absolutamente nada por fora do beneficiário. Tá credenciado, tem que Está credenciado, tem que atender. É claro que precisa entender para qual especialidade Claro, ela está credenciada, mas sem pelo que eu dúvida. entendi no depoimento da Leila, é uma especialidade que ela está credenciada e está querendo dar um jeito de cobrar ali por fora. O Marco Damiani aqui do Sincor também, da Madeseg Corretora, ele está dizendo que as seguradoras precisam ser mais transparentes nos critérios que utiliza para o cálculo de reembolsos, em especial na fisioterapia. Talvez pelo que eu entendi aqui, muitas vezes a forma de reembolso não fica clara para o usuário. E aqui nós estamos falando de um corretor de seguros, mas o usuário comum às vezes não entende por quê, quer dizer, a regra do reembolso, as tabelas. Isso pode ser melhorado ainda para a pessoa entender melhor aquilo que ela vai ter de reembolso e saber que isso está proporcional ao que ela paga por aquele plano? Acho que sempre pode, né? A gente fala um segurês que quem está há muitos anos no mercado, parece muito óbvio que é aquilo que a gente está falando, mas para a população de forma geral, muitas vezes parece difícil de entender. Então, eu concordo com ele em alguns aspectos, não só no cálculo de reembolso. Acho que a gente tem a obrigação de deixar cada vez mais transparente para o nosso cliente, para o beneficiário, para ajudar o corretor a explicar quando ele é questionado. E obrigada pela sugestão, vou levar para dentro de casa. A nossa amiga Mara Suto, Mara, obrigado aí sempre prestigiando a gente. Sua amiguinha, Simone, você está aqui, ela está de olho em você. Ela diz o seguinte, que as operadoras estão induzindo o cliente ao erro quando pedem para que comprove o pagamento do reembolso, pois muitos pagam o procedimento de forma parcelada e não há como apresentar o valor total. Eu acho que aqui é uma dica boa para a gente ver também se não tem alguma perspectiva de fraude nessa operação. Mas, primeiro, tentando interpretar aqui a Mara, é justo pedir o comprovante. Se você está pedindo o reembolso, eu quero saber se você pagou. Se pagou parcelado ou não, pagou no cartão, mostra o comprovante do cartão. Não é só o recibo, não é só a nota fiscal, a gente quer o comprovante do cartão de crédito, o comprovante do Pix, o comprovante de desembolso efetivamente, né? Então, a gente sabe que existia uma prática complexa, muitas vezes, do médico, principalmente em casos de honorários maiores, pedir, dar a nota fiscal, fala, vamos esperar a operadora te pagar, a seguradora te pagar, para depois você pagar para a gente. Então, isso não é aceitável, isso é abuso, isso é fraude, e é por isso que a gente pede esse comprovante. Vamos sair um pouquinho, eu volto, hein, porque tem mais pergunta aqui, tem bastante. Hoje nós vamos estender um pouquinho aqui, aproveitar de você. Mas, claro, a presidente está aqui, eu tenho que perguntar a parte comercial. E o incentivo para os corretores? Como é que está aquele espírito tradicional Sul-América? Para ou continua, melhora? Conta pra gente. Sempre tem que melhorar, né? Só que acho que a gente tem que se atualizar cada vez mais. Muitas vezes, quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, a gente ouve dos corretores. Você deve ouvir com certeza também. Puxa, mas determinadas campanhas e tudo isso é difícil para o corretor que tem uma massa para trabalhar que é muito menor do que grandes capitais. Então, a gente tem ouvido cada vez mais esses corretores e pensado em campanhas regionais, né, que atendam do Oiapoque ao Chuí, onde quer que seja, que a gente tenha uma estratégia de atuação de venda forte, onde quer que a gente queira trabalhar. Então, esse ano, por exemplo, que me ocorreu aqui, Simone, nossa diretora de marketing querida, fez uma campanha para nos ajudar lá em Fortaleza, com o produto que foi lançado. Então, tem patrocínio, tem camarote para quem é de lá, tá, gente? De Fortal esse ano, é uma das campanhas. Então, sair do óbvio e começar a pensar campanhas regionais que fazem sentido, né? Parabéns. Então, gastar cada vez mais em ações cada vez mais nababescas, num momento de mercado que a gente está vivendo, não é a saída, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre próximo ali do corretor, fazendo ações de incentivo que façam sentido para a realidade dele. Então, é um momento da gente tentar combinar as duas estratégias. Ou seja, a Simone te convenceu a fazer campanhas regionalizadas, onde o resultado é mais palpável e dá uma sensação de equilíbrio e de justiça melhor. É isso. É uma coisa você ganhar uma campanha, claro que todo mundo briga com gente do seu tamanho, a gente sabe os princípios da Sul-América e tal, mas você regionalizando, você dá a oportunidade de potencializar aquela determinada região onde você tem análises que você pode crescer. Essa é a análise que o pessoal do Essa é a marketing análise, eles têm ajudado muito a gente, inclusive
nos aculturar, regionalizar, inclusive a nossa forma de fala. Então, cada Que mercado é diferente. Então, em primeiro lugar, você tem que ter o mesmo sotaque ali, né? Então, cada praça tem seu comercial, que é um comercial que entende cada região. Então, aqui os concorrentes, que são os concorrentes da Sul América em São Paulo capital, é totalmente diferente do interior, que é totalmente diferente do Rio de Janeiro, que é totalmente diferente de Aracaju. Então, eu preciso de gente que conheça esses mercados e nos ajudem a direcionar as estratégias e os investimentos da melhor forma possível. Eu gostei. Você não deixa de ser Sul-América, mas você põe um sotaque para cada região. Perfeito. E uma mensagem. Não dá para falar igual com todo mundo. Você tem filho, você não fala igual com os 2 filhos, 3 filhos, porque dá problema. Exatamente. Cada um tem um jeito de. A neurolinguística ensina que você tem que falar de uma forma diferente. Simone. E com isso, né, Raquel, todos têm oportunidade, né? Porque às vezes o corretor tem as campanhas, ele fala, nesse grupo eu não consigo alcançar, e dá um desânimo no corretor. E quando você tem na região, né, ele acaba agregando e se incentivando mais a equipe dele de vendas a poder participar realmente. Isso, né? exatamente. Então, inteligente aí a estratégia. E a calibragem de meta também para a nossa própria área comercial, né? Então eu não posso exigir o mesmo 1 milhão de vidas que eu vou exigir no meu comercial de São Paulo. Alô, Não, Luciano Lima. Só ajude aí, a Simone resolve para vocês. Concentra nela que dá certo. E aí, por exemplo, a nossa querida Solange Zaken, se eu vou fazer uma campanha no Rio Grande do Sul, eu não tenho esse mesmo potencial. Sim. Então isso tem que ser calibrado. Aproveitar e mandar um abraço para Solange. Solange, saudades. Faz tempo que eu não te vejo. Estava de férias, com 2 meses de férias. 2 meses de férias. Um dia eu vou trabalhar na Sul-América com você, você seu subordinado. O Arnaldo Delevati Júnior, né, do ABC aqui, ele faz uma pergunta que a gente falou um pouquinho, mas vale a pena, né? O que mais a gente pode fazer para evitar esse colapso de 15% a 20% de reajuste, né? Numa hora que o brasileiro vai ter que acabar escolhendo se ele pode ou se ele não pode pagar. É um pouco do que nós falamos com muita seriedade, com muita severidade. É isso, eu acho que é um tema que vocês com seus clientes não podem falar disso uma vez ao ano no momento que chega o reajuste, né? Então isso tem que ser aculturado, né, na população de forma geral, tem que ser uma agenda recorrente. Eu falo muito isso com os nossos clientes maiores também. Ontem mesmo estava com o presidente de uma empresa e com o vice-presidente de RH falando sobre isso. Então achei muito legal a iniciativa dele. O reajuste é só em novembro. Já está vacinado com o reajuste relevante que teve ano passado e veio pedir um cardápio de opções. O que eu posso fazer para mirar no reajuste de um dígito ou, quiçá, não ter reajuste ano que vem, né? Então, a gente tem que planejar, né? Pensar no produto, pensar nas nossas ações, porque o reajuste é fruto do que a gente faz. Um outro ponto que acho que vale sempre relembrar é que existe um produto que é o produto hospitalar. É um produto que não cobre aquelas despesas ambulatoriais, não é um produto para quem está preocupado com a consulta, com o exame, é um produto para quem está preocupado com grande risco, porque é algo imensurável, né? Você não sabe quanto você vai gastar quando você entra num hospital. Nós temos contas que chegam a, enfim, muitos milhões. Então, eu, por exemplo, para os meus pais, tive durante muitos anos o produto hospitalar da Sul América. Era um produto que me atendia super bem. O check-up deles, as consultas, tal, me programava e pagava. Então, nesse momento que algumas pessoas, eventualmente, podem perder capacidade de pagamento, vamos abrir a cabeça. Não necessariamente downgrade de operadora é a resposta. Acho que a gente pode pensar em produtos que estão ali no nosso portfólio, escondidinhos, que a gente não prestava muita atenção e que podem ser trabalhados de uma melhor forma. Agora, um hospitalar desse, ele poderia levar junto um cartão de desconto numa rede credenciada para exames, por exemplo? O cartão de desconto é um buraco mais embaixo, Boris, porque a gente vê aí alguns cartões de desconto que começam a tomar risco e a atuar como se operadoras de plano de saúde fossem, sem regulação nenhuma. Por isso eu fiz a pergunta. Nossa querida ANS, atenção a esse tema. Eu acho que tem aí um mercado não regulado crescendo em cartão de desconto. Cartão de desconto, por si só, na formação inicial, não fere o mercado. O que vem sendo vendido por algumas empresas hoje é algo que me preocupa e que eu acho que pode iludir o consumidor na hora da compra. Era preferível ter uma franquia na utilização de exames, né? Isso. Sim, minha opinião pessoal. Eu tenho também, por isso que eu levantei essa bola. O Carlos Mota, Carlos, obrigado, você está bastante ativo aqui com a gente, espero que você também já tenha entrado lá no app, preenchido tudo para ganhar o smartphone, você está me ajudando bastante aqui com a Simone para a gente bater um papo com a Raquel.
ele disse que existem outros programas preventivos além do Gympass, como cuidado assistido para cliente de alguma patologia ao responder o questionário via app? É a pergunta. Eu vou repetir que acho que eu não fui feliz aqui. Ele quer saber se existem outros programas preventivos além do Gympass, como cuidado assistido para clientes com alguma patologia ao responder o questionário via app. Ele identificou alguma dificuldade? Você tem algum programa para essas dificuldades? Sem sombra de dúvida. Então, quanto mais a gente souber do nosso cliente, do nosso beneficiário, no momento da entrada, idealmente, mais a gente vai conseguir ajudar, né? Então, a nossa obrigação não é pura e simplesmente a disponibilização de uma rede credenciada boa. É te ajudar nessa navegação, é ajudar o cliente nessa navegação. Então, a navegação no sistema de saúde não é simples, é complexa. Então, quando a gente sabe se tem um problema osteomuscular, se tem um problema neurológico, o que quer que seja, a gente ajuda o beneficiário, a gente pode pegar pela mão, tem um núcleo do cuidado coordenado, toda uma diretoria médica voltada para isso. É para colocar essa pessoa nos melhores especialistas, com os melhores protocolos, para ter uma resolução do problema ou um acompanhamento no caso de uma questão crônica, né? E aí acho que é importante, né, Simone, o papel do corretor de ensinar o usuário, o segurado, a usar o plano. Tem coisas que as pessoas não sabem realmente sobre isso. Então, eu acho que é um papel também que a gente pode abraçar aqui nas nossas conversas de dar dica dessa utilização, desses programas paralelos que realmente ajudam bastante. Desculpa, Simone, mas a declaração de saúde é uma ferramenta importante, né? Então, a gente tem ali as informações básicas, quem tem que preencher isso é o beneficiário, então o corretor não caia na cilada de fazer esse preenchimento pela pessoa, muitas vezes para ajudar e a pessoa só assina, mas às vezes acaba comendo bola de alguma informação que é pessoal, né? Que o corretor não tem como ter. Então essa é uma super chave de entrada. E se tiver alguma outra coisa mapeada, olha, tem uma criança que faz aqui terapia de forma recorrente por alguma, enfim, às vezes uma criança autista, alguma coisa assim, pede ajuda logo num primeiro momento para a gente ajudar a encaixar essa criança na rede e acabar não caindo em situações de reembolso e muitas vezes com má fé do profissional que está ali do outro lado. Legal. Desculpa, Simone. Não, Raquel, eu só ia fazer um comentário. Nós temos aqui no Sincor uma comissão de saúde, né? E dentro da comissão, Boris, ajuda aos corretores, nós estamos preparando uma cartilha de orientação mesmo, de reembolso, de utilização de rede, orientar o usuário da melhor forma de cuidar do plano de saúde, porque a gente tem que cuidar, além da saúde, tem que cuidar do plano para cuidar do bolso, né? Então, essa cartilha já está sendo elaborada aqui pela nossa coordenadora, né? Então, brevemente, os corretores associados terão isso no app. Legal. É uma forma, como eu te falei no começo, que nós queremos ajudar a acalmar um pouquinho a crise que a gente está vivendo. O Marcelo Araújo, ele quer saber, a gente já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena dar mais uma pincelada. Ele quer saber se a Sul América irá usar somente a Redditor. Essa é a pergunta dele, está em maiúsculo, você já disse que não, e que isso realmente é inviável e tem que tratar a grandeza do plano, não dá, é isso? Marcelo, obrigada pela pergunta. Acho que temas difíceis a gente tem que falar assim de forma aberta e direta. Não, sob nenhuma hipótese. Então, nós temos uma ampla rede referenciada, temos diversos parceiros Brasil afora, esses parceiros seguem sendo nossos parceiros, assim como a Redditor, né? Então, nada muda. Nessa linha, existe um default também entre a pergunta chegar e a gente conversar. Às vezes ela chega, o Mota, ele está perguntando, o corretor ele é sempre um insatisfeito, né? Ele sempre quer mais, você dá um banho, ele quer mais. Ele quer saber se já tem um novo desenho para um produto verticalizado na companhia, para um custo mais enxuto, além do produto direto. São essas novidades que você falou que vai trazer, isso contempla a resposta, é isso? Contempla, eu não quero chamar de produto verticalizado, porque esse não é o nosso DNA, né? Então nós não temos intenção de trabalhar com produtos verticalizados, mas produtos mais inteligentes, mais acessíveis, produtos que não necessariamente contem com os limites de reembolso que a gente tem, produtos que necessariamente podem ter obrigatoriedade de contratação de coparticipação, produtos mais regionalizados, com uma rede mais inteligente, com um certo compartilhamento de risco e um pouco menor, né? Então isso pode acontecer. Legal. O Aurélio Miguel aqui está falando que a nossa live está sendo de extrema importância para ele. Aurélio, obrigado aí pela sua colaboração, Obrigada. pelo seu depoimento.
O Vitor Batista, ele fala o seguinte, no PME 2, 29 vidas, de 2 a 29 vidas, após o preenchimento da DPS, a Sul-América poderia dar ciência aos beneficiários sobre eventual CPT antes da celebração final do contrato, ou seja, o pagamento da primeira parcela? Olha, vou ter que pedir ajuda para os universitários, mas eu imaginava que essa informação era dada já no momento de preenchimento, mas a gente fica devendo, se você puder me encaminhar essa. Não, eu encaminho, mas também qualquer tua equipe comercial é bastante... Luciano Helper. Vamos fazer o Luciano trabalhar, tá contente, o Fluminense ganhou ontem, ele acho que não foi nem trabalhar hoje, ao contrário de mim, que estou aqui triste, mas tudo bem. Olha, tem mais uma pergunta de um corretor aqui que está pela pessoa jurídica, né, da Bocari, se a Sul-América tem algum estudo de lançamento de planos individuais. Acho que tem gente que fica escutando as nossas conversas, né? Esse é um problema sério. Eu acho que tem aí algumas empresas que seguem trabalhando com planos individuais, enfim, gente que nunca parou, gente que parou e recomeçou. Acho que é um mercado que precisaria de uma renovação de regras regulatórias, né? Ele está sofrendo as consequências das regras que foram impostas hoje. Para a gente, nesse momento, não faz sentido. Então, a comercialização foi paralisada ali entre 2004 e 2005, né? E não existe interesse nesse momento, tampouco perspectiva de voltar a comercializar. Porque às vezes o excesso de regulação ou a falta de entendimento atrapalha muito. A gente teve aí reajustes negativos. Como é que pode, com tudo isso que nós estamos falando há pouco tempo atrás, termos tido um reajuste negativo? Não faz o mínimo sentido. Vai quebrar quem investir nisso. Então precisaria realmente ter um estudo profundo, criar uma regra justa, né? Não para esfolar nenhum lado nem o outro, para isso sobreviver. Você tem que ter um produto sustentável, senão amanhã você contrata, daqui a pouco você já tem adquirir uma pré-existência. Se o produto fica inviável, você vai fazer o quê? Vai para onde? Vai correr para onde? Você tem mais alguma coisa assim? Raquel, na realidade eu queria fazer um pedido aqui em nome dos corretores, né? Os reajustes realmente vêm vindo numa casa bastante agressiva em relação, né, ao momento atual que todos os planos estão vivendo. Porém, os corretores, é lógico, a obrigação da gente é sempre defender o cliente, né? E tentar achar um caminho de um equilíbrio para que a empresa possa permanecer dentro da Sul-América. Em alguns momentos, às vezes, é inviável, né? Então, a gente tem, às vezes, que colocar esse cliente no mercado. E quando a gente entra com a carta de cancelamento, muitas vezes ele recebe uma ligação da própria Sul-América pedindo uma retenção. Então, aí é mais um pedido. Se há essa possibilidade, já deixa o corretor com essa possibilidade e essa permanência dentro da casa, para que não tenha todo o movimento de uma possível troca e depois uma ligação para ele ficar retido dentro da companhia. Né? Então, essa avaliação já interna e deixar nós, corretores, darmos uma notícia boa para o cliente. Olha, nós conseguimos aqui uma negociação dentro da companhia, o percentual vai ser... Porque eu entendo que há um pool na hora de avaliar o reajuste, mas tem empresas que dá para... A gente consegue aí ter um equilíbrio dentro para ter um desconto e manter essa conta dentro de casa. E não deixar a gente fazer todo o trabalho e aí quando está próximo dos 60 dias, aí recebe uma ligação que consegue fazer uma redução. A gente fica um pouco de... Participar melhor participar o corretor dessa notícia boa, mas nem deixar chegar no cancelamento, né? Sim. Então, esgotar a possibilidade da redução. Então, esse é um pedido. É legal também a gente destacar, né? Eu sempre falo, isso é a importância do PME, né? O pool. O pool é uma das coisas mais justas que eu vejo nesse mercado de saúde, porque ele dilui, né? Imagina se a gente não tivesse um pool. Dá ferrado. Né? Você usou esse ano, eu usei o ano que vem e eu sou punido aqui e tal. Eu acho que o pool é muito bom. Realmente, no resto aí, eu faço voz com você, que a gente tem que ter essa facilidade, essa conversa. O Claudemir volta aqui, ele faz uma denúncia que tem post nas redes sociais que estão convocando médicos e clínicas médicas para treiná-los como pedir reembolso médico, ou seja, ensinando a fazer o errado, o que fazer contra isso. Denuncie. Né? Denunciem. No caso de Instagram, gente, eu não gosto de Instagram, a única rede social que eu gosto é LinkedIn. Mas enfim, eu criei um perfil no Instagram só para ver esse tipo de situação e clicar lá em denúncia. Então, denunciem, falem para os seus clientes denunciar.
esse tipo de prática é extremamente, assim, nociva ao nosso mercado como um todo, como a gente já mencionou. Então, o médico que não quer trabalhar, ou que, enfim, não está dentro da rede por qualquer motivo, tem todo o direito de utilizar a questão do reembolso conforme regra contratual. Esse negócio de curso, de como maximizar seus lucros, de como pedir reembolso, é um absurdo. E a gente está denunciando, a gente está com advogados seríssimos e com a polícia participando conosco. E a gente pretende fazer denúncias aí que vocês vão ver na mídia nos próximos dias. Tanto com relação a prestadores, quanto com relação a beneficiários. Né? E eu reafirmo, Raquel, para você, para as outras operadoras, o compromisso do Sincor, nosso, da executiva, em ajudar nesse caminho. Acho que é obrigação, sim, do corretor orientar, chamar atenção. Claro que a maldade tem, mas às vezes também a pessoa é levada ao erro. Às vezes uma pessoa menos ligada, menos experiente, com que não tenha o hábito, principalmente um colaborador, um funcionário, o RH, a gente tem que conversar, a gente tem que orientar. Nós não podemos deixar conviver com esse Brasil errado, a gente tem que conviver com o Brasil certo. Tem uma queixa aqui, uma queixa aqui, que eu não sei o nome da pessoa, não estou entendendo, que um cliente paga 12 mil de seguro. Quando ele pede o reembolso, não explicam nada, apenas depositam o valor. O cliente que se vire para descobrir o motivo e precisam melhorar o serviço de informação. Eu não sei se isso é bem assim, mas de qualquer forma está aqui a reclamação. Tem uma lógica, né, e um demonstrativo de como é feito o cálculo desse reembolso, qual é o limite contratual, né, o que está previsto, de múltiplos de reembolso e tudo mais. Mas acho que em conjunto com aquela, acho que foi o Claudemir que falou, Isso. Da sugestão do reembolso de fisioterapia, acho que tem sempre oportunidade para a gente melhorar, né, esse demonstrativo. Porque são vários planos com vários É complexo. A lógica de cálculo de reajuste, de reembolso é complexa e acho que tem aí oportunidade para a gente dar mais clareza. Melhorar a rede, crescer a rede e dar oportunidade ainda é o melhor antibiótico para isso, né? Não, é verdade. É que a gente é mal acostumado, vou falar a verdade. Olha, o Alex de Lima, né? Os provedores poderiam utilizar a precificação e informação de sobreposição de assistência quando dependentes são beneficiários em outros planos. Complexa essa pergunta. Seria a utilização de 2 planos? Simone, me ajuda aí se é isso mesmo, eu não entendi direito. Provedores poderiam utilizar na precificação a informação de sobreposição de assistência quando dependentes também são beneficiários de outros planos? É uma pergunta. Pelo que eu estou entendendo, se a pessoa tem 2 planos, ela vai cobrar dos 2, é isso? Posso falar? Por favor, me salva. Quantos planos, se eu entendi bem a pergunta, a pessoa pode contratar quantos planos ela quiser. E muitas vezes uma mesma pessoa tem plano ali como titular em uma empresa e como dependente em outra empresa, muitas vezes de empresas distintas. E ela tem sempre o poder de escolha de utilização na empresa A ou na empresa B, né? Então, e aí quem receber essa utilização fica com pagamento integral disso. Fora isso, a lógica de compartilhamento de informações de saúde é muito, muito complexa. Então, tem uma questão de LGPD, eu não sei que beneficiário meu é cliente também de outra operadora. Nem devo saber, né? Então, essa questão de LGPD é bastante importante e acho que inviabiliza, além da questão técnica, essa questão da gente ter esse compartilhamento de redução e, eventualmente, preço distinto. Tem uma colocação da Vocari, né, da corretora aqui, que é interessante e vai também na LGPD, mas eu acho que ela fala uma coisa aqui interessante. Por que não ter um sistema que mantenha todos os exames realizados pelo segurado e compartilhado com os dados com a rede? Vamos supor que a Sul América, as outras oferecessem para mim um sistema onde eu automaticamente puxo o exame do laboratório tal, ponho lá, hora que eu vou no médico eu disponibilizo, não preciso fazer aquele exame, não gostei do médico, vai repetir o exame. Eu acho que mais ou menos é isso. Não tem essa possibilidade do usuário ter um arquivo de todos os seus exames para poder chegar numa consulta, que ele foi tirar dúvida, ele não gostou daquele médico, ele quer ouvir uma outra opinião. Fala, doutor, mas está aqui meus exames. Ajudaria isso? É inteligente. Ajudaria muito. Gente, a palavra aqui é interoperabilidade. E aí essa interoperabilidade deveria, no limite, ser de procedimento que ocorre na rede privada e na rede pública também. Então, ter um histórico ali, um repositório de todos os exames, de todos os procedimentos que eu já fiz.
e que eu posso levar, inclusive, para outra operadora ou para o próprio SUS, se em algum momento eu sair. Eu acho que o próprio SUS tem que puxar esse tema, o DataSUS começou a puxar isso um pouco antes da pandemia, acho que tem que voltar. As operadoras têm total interesse nisso, então se tiver um repositório ali com todas as informações, a gente vai evitar desperdício. E, obviamente, que esse dado não pode ser compartilhado com todos os prestadores, não. Vai ser compartilhado com quem o beneficiário quiser, se ele quiser. Caso contrário, o dado é dele, né? Dado de saúde é nosso e intransferível, impossível de ser compartilhado. Então, é sempre do beneficiário. Agora, nisso o setor está super atrasado. Tá, né? Né? O Brasil está atrasado. E eu acho que o SUS tem plena condição de puxar esse tema. Essa é uma regulação isso, boa. Não é difícil. Na época de API, para tudo quanto é coisa, não é factível a gente pensar que isso é uma coisa de outro mundo, né? Ô, Raquel e Simone, eu vou te falar uma coisa. Já fizemos aqui vários 5 orquestras, mas com uma participação tão popular, você está em alta, viu, filha? Porque o pessoal está mandando. Em alta. Tem até aqui Portela Seguros, que eu gostaria que fosse o Gabriel. Manda um abraço. Provavelmente está assistindo um querido amigo. Saudade. Mas lá de Osasco, Portela Seguros lá de Osasco, ele fala que tem uma clínica de emagrecimento onde só fazem atendimentos por reembolso. Se emagrecer, eu vou lá, tá? Mas, inclusive, eles dão prioridade a Sul América e Bradesco e ele põe um sorrisinho. Ou seja, ele está dizendo que esses reembolsos talvez precisem. Se ele quiser mandar depois o nome da clínica, eu vou, com todo cuidado, encaminhar sigilosamente para a Raquel para ela tomar as providências. Mas você vê que surgem, né, de uma certa forma, bem assertiva, o que a gente está falando hoje, um dos focos principais da nossa conversa, né, Simone, de fraude e de gente tentando levar vantagem desnecessária. E provavelmente essa clínica, Boris, ela não é credenciada. As clínicas particulares, elas estão fazendo vários anúncios, né, colocando uma prioridade para atender Bradesco e Sul América no reembolso. É isso. Então, quando o paciente chega, ele já pergunta até o plano. Né? Existem até contratos hoje, né, Raquel? Eles formalizam um contrato. Eu peguei outro dia um segurado, né, que isso é até bom orientar os usuários. Um contrato que, se caso a Sul América ou né, a operadora não fizer o reembolso, aquilo serve como uma nota promissória para fazer a cobrança para o usuário, né? E além do que ele autoriza a fazer uma reclamação na ANS caso o plano demore mais do que 30 dias para reembolsar. Então esses contratos também tem que tomar muito cuidado na hora de assinar, né? Para não ter uma surpresa futura aí de um gasto bastante elevado que vai desembolsar. Né? E fora o gasto, de repente você está recebendo aí uma queixa-crime, alguma coisa que você nem sabe que tá tendo uma fraude aí no seu nome. Então, se ele puder compartilhar, passa pra gente. E você, como corretor, não falou o primeiro nome, né, mas da Portela, nos ajude com seus clientes, que com certeza tem grande parte aí na região. Fala para não ir nessa clínica, conversa com a gente para saber qual é a clínica que a gente está indicando, qual clínica é da nossa rede, é parceira, para evitar esse tipo de situação. Olha, o Carlos Mota, eu já estou começando a ficar com bronca de você, Carlos, porque agora... Vamos colocar uma cadeira aqui para ele. Não, olha o que ele fala aqui para mim, escuta, respeita. Ele fala o seguinte: parabéns, minha CEO, como sempre muito segura nos questionamentos e preparadas. Pô, não pode essa concorrência aqui comigo, fica na tua, deixa ela comigo aqui agora. O pessoal abusa um pouco da... Não, estou brincando, Carlos, eu concordo plenamente, a Raquel sempre é muito tranquila aqui para dar as explicações bem diretas no ponto. O Alex Cardoso de Lima, né, ele diz que o excelente pedido por você, Simone, para a seguradora envolver mais o corretor nas negociações. Ele agora esse aqui está mandando os parabéns para você e não para a Raquel, só para mim ninguém mandar nada. O Luiz Garrido, um abraço, Luiz, ele manda parabéns para o Sincor. E o tema atual é muito importante. Parabéns a Raquel da Sul América, sempre presente, informações e esclarecimentos muito, muito transparentes. Eu concordo com você. O Gil Cones, da WA Seguros, ele diz o seguinte, que às vezes não tem jeito e temos que cancelar, teremos que cancelar, e quando pedimos o cancelamento da Sul América, não está respeitando os 60 dias. Tem como isso ser respeitado? A regra da ANS, 60 dias é prazo contratual. Regra da ANS, amiga, não tem jeito, né? A Raquel não resolve isso daí. O Reginaldo Lima, e Raquel, eu estou abusando aqui no tempo, eu estou avançando, mas se você tiver algum impedimento... Não, tá bom, eu não quero, né, abusar aqui do nosso combinado, o pessoal também da produção. Só pedir, eu acabo esquecendo o pessoal realmente entrar
no aplicativo, se cadastrar, daqui a pouco tem sorteio, a Simone vai fazer sorteio. Não esqueçam de fazer isso também e lembrem-se da proposta do Conec. Enquanto vocês estão assistindo aqui, vai no outro computador, vai no celular, faça a sua inscrição, tá no fim. Está no fim as inscrições e o prazo também para pagar em 12 vezes. O Reginaldo Lima Conceição, alguma possibilidade de lançar um plano pessoa física em São Paulo, como a concorrente lançou recentemente? Você já respondeu que não, eu vou te poupar, enquanto você toma a tua aguinha, ela quer ter vida longa, ela quer continuar bonita, ela quer continuar desenvolvendo o trabalho saudável. Dela, né, ser saudável, não vai perder a cabeça. O Vitor Batista, ele volta... não, ele volta não, é o tema... Peraí que correu aqui. No PME de 2 a 29 vidas, ele não tem conseguido apoiar beneficiários com dificuldade no processo de reembolso. Em nome da LGPD, a companhia tem bloqueado ações do corretor para ajudar o beneficiário nas pendências. Sim. Então, toda essa questão, a solicitação de reembolso é pelo aplicativo, então precisa ali de login e senha, é uma questão de LGPD, então é dado de saúde. Você imagina se tem um dado de uma cirurgia, de um honorário médico, algum dado de, enfim, de patologia que circule por aí, a responsabilidade de guarda dessa informação é nossa, é nosso compromisso com o beneficiário. Então, por isso, de fato, qualquer tipo de intermediador no processo de reembolso, eu sei que muitas vezes é para ajudar, né? Não é viável. O que a gente tem feito muito é investir em tecnologia para tornar o processo cada vez mais lean, cada vez mais fácil. E aí, se você tiver sugestão para a gente para colocar no aplicativo, é sempre muito bem-vindo. Por exemplo, o comprovante de desembolso, a gente estava pedindo no final do processo. Exato. O pessoal falou, me puxou a orelha, né, Raquel? Poxa, se precisa do comprovante, pede logo no começo. Então, a gente colocou agora, já no início da jornada, já está no aplicativo. Então, melhorias de processo, por favor, nos orientem, nos deem sugestões. Agora, intermediação, de fato, não é factível. Legal eu ter reclamado que o Gelson Santos está mandando parabéns para mim pela construção das perguntas. Gelson, salvou. Quem não chora não mama. Você vê, né, concorrer com essas duas aqui não é fácil, pode acreditar. Eu tenho que me desdobrar para estar aqui na conversa, tá? Mas obrigado aí. Tem mais uma pergunta e eu vou melhorar essa pergunta. É do Vitor Hugo de Junqueirópolis. Olha como a gente está longe, né? Ele quer saber se é normal demorar mais de 60 dias para reembolso. E eu vou a gente está na prévia de reembolso, nas análises de reembolso, tem demorado realmente mais do que o necessário, ou mais do que era costumeiro. Isso também tem um duplo olhar, estamos olhando com mais cuidado para evitar fraude, é por isso que está demorando. E vamos pedir a compreensão dos corretores aqui dos segurados, que isso realmente, nesse momento que a coisa está solta, a bruxa está solta, vai ser assim mais um tempo? Na realidade, o prazo que a gente tem que cumprir para pagamento de reembolso, seja qual for for uma consulta, de um exame, de um honorário médico, é o prazo de 30 dias a partir da entrega da documentação completa. Então, é super importante que vocês orientem os beneficiários na hora de fazer um pedido de reembolso, que ele mande a documentação 100% completa. Porque se chegar lá no 25º dia, na hora que o analista pegou para fazer esse processamento e vê que está faltando alguma coisa, algum relatório, alguma coisa que é documentação necessária para fazer esse processo, esse prazo volta a contar, né? Então, eu acho que deve ser esse caso aí que você está levantando. Tem um fluxo muito alto de solicitações de reembolso nesse momento, tem uma dupla checagem acontecendo, mas sempre dentro dos prazos estabelecidos em contrato. Se está demorando mais de 30 dias é porque está tendo recontagem de prazo em função de informação faltante. Eu não sei se você consegue ir ao vivo, né, me dar, mas quantos reembolsos mais ou menos são processados? 400 mil mês. 400 mil mês, então você pode demorar alguns, né? Reembolsos, 400 mil. 400 mil solicitações. Pode ser uma terapia de R$12, pode ser a consulta, importa, ou pode ser o procedimento de... Esse número de pessoas que param para analisar aquele pedido e ver se está tudo certo e liberar. Já não vou nem perguntar de liberação de cirurgia e tal, porque nós vamos ficar aqui mais impressionados. Mas é importante você, corretor, entender esse lado que é muito difícil controlar. Nós não estamos falando de um carro parado na oficina, que precisa fazer uma vistoria, que está guardando uma peça. Nós estamos falando de alguém que precisa fazer um exame, uma cirurgia e evidentemente, fazer o seu procedimento. Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora. A Regiane Fujita,
ela está perguntando por que a Sul América não libera a atuação do corretor para os casos de portabilidade de plano. Acho que eu preciso de um pouco mais de detalhe desse caso, se a Regiane puder passar para a gente. Manda para a gente aqui, eu encaminho para a Raquel, mas realmente parece, pelo que eu sei, tem lógica o que ela está falando. A gente é o corretor, a gente é o consultor, a gente tem às vezes uma necessidade de um assunto que não é simples. A portabilidade não é uma coisa tão simples, né? Você tem todo o cuidado, você não sabe o que você... Enfim, a gente sabe os cuidados que terem que ser tomados, mas eu acho que vale a pena também. Meu amigo Edgar Lagos, ele está afirmando aqui que tem um advogado que defende que o segurado tem direito a esgotar os reembolsos em 2 seguros simultaneamente, até passando do valor gasto. Não. Edgar, troca de advogado. Posso responder aqui, Edgar, se a pessoa se enquadra naquela situação onde ela tem dois planos de saúde ou 3 planos de saúde, e vamos supor que ela tem uma nota de uma consulta de R$1.000, o primeiro plano reembolso 300, ele ainda pode solicitar esse reembolso complementar dos R$700 na operadora B e na operadora C, até fazer o limite total do valor do procedimento. Qualquer reembolso em duplicidade, qualquer reembolso que signifique mais do que a pessoa gastou, é fraude. E não pode ter lucro, né? O limite tem sempre que ter aquilo que realmente gastou, isso não é uma operação comercial. Simone, você tem... Realmente, né? Tem que instruir bastante os corretores aí para orientar, complexo, né? A gente quando começou, quando a gente combinou que a gente ia focar bastante esse tema de fraude para melhorar e tal, a gente não percebe quantas coisas aqui surgiram de novidade. É que assim, muitas vezes até, né, Raquel, eu trabalho muito com saúde, né, e muitas vezes até os hospitais jogam às vezes a culpa na seguradora, e quando a gente vai se aprofundar no processo, às vezes uma demora, por exemplo, num procedimento cirúrgico. Muitas vezes o hospital não pediu. Isso, o hospital, ele não pediu material, às vezes nem o pedido médico ele encaminhou para a companhia ainda, aí vem a família e fala, nossa, olha, Sul-América não... Não, mas espera aí, vamos entender, né? E a gente entende a complexidade e fala, olha, na realidade não aconteceu isso, não aconteceu isso, não aconteceu isso, então daí a gente começa a acalmar a família, né? Então nem sempre, né, é a seguradora que está demorando a não cumprir o prazo. Às vezes o prestador também acaba não mandando. Mas a complexidade é tão grande, né, Boris? Eu passei aqui analisando o que a Raquel estava falando, de lavanderia, de comida, né? Imagine a rotina realmente de um hospital, né? O que se passa, né, para acontecer tudo aquilo, né, e nós nos bastidores só enxergando, né, o processo final. Pede uma fisioterapia, o paciente já quer de imediato, não sabe... não dá nem tempo de analisar, que realmente você entrega na mão de dentro. Agora, esses problemas de liberação, ficar preso no hospital, tal, isso, a Sul-América tem um olhar nisso, aquele hospital que tem mais reclamação, de demora, uma orientação, tem uma avaliação sobre isso também, porque a gente, às vezes, você lembrou muito bem, Simone, a gente é prejudicado, que parece que é má vontade nossa, corretor, e nossa Sul-América. Aí tem uma dica para ajudar todo mundo. A gente colocou essa funcionalidade no ar tem mais de 2 anos já. Quando entra um pedido de liberação de procedimento, uma coisa mais complexa, um pedido de autorização prévia, automaticamente, na hora que isso é protocolado na Sul-América, aparece no aplicativo. Opa! Então, é importante pedir para os beneficiários baixarem o aplicativo e fazer esse acompanhamento por ali. Se o médico fala, olha, a Sul-América não está liberando o procedimento, você olha no seu aplicativo, não tem nada em análise... Não chegou lá. Não chegou na gente. Palavra de Raquel. Palavra de Raquel. Você vê, uma dica super palavra importante. de Sul-América, muito mais que a minha. Não, eu fico com a sua palavra. Mas tô brincando, claro. Mas é super importante, porque cria um clima ruim, dá a impressão que ninguém está dando atenção, e o cara está preocupado, ele quer a liberação da cirurgia, e às vezes realmente é uma cirurgia urgente, e às vezes a menina lá, até por trabalho, por outras prioridades, ou por acúmulo, deixa isso muito para trás. Agendamento de sala cirúrgica também, às vezes é complexo, né? Tem limitação. Esse é o maior problema hoje, né? É o agendamento da sala mesmo. Mas geralmente sempre o problema está faltando alguma coisa. Ou não cotou material, ou não mandou a lista completa, ou não mandou o pedido, né? E aí o corretor nessa hora é muito importante, né, Raquel? Porque a gente faz essa interlocução aí entre a família, né? Entre a seguradora
e entre o prestador. Né? Então o corretor está ali no meio para... Não, e nessa hora, se dá um toque na gente, a gente consegue muitas vezes até cobrar o hospital. Fala, escuta, o beneficiário está me cobrando aqui, mas eu não recebi essa solicitação. Aí ele acaba a gente isso. tem todos os canais, mas é bom orientar o corretor, né? Que realmente, às vezes, nem sempre o problema está na seguradora, né? Sempre a gente vai avaliar profundamente, né? E está no problema do prestador. Isso aí. Olha, eu não sei você, mas eu ficaria aqui mais tempo conversando, porque eu gostei já muito do gostoso. papo, mas a gente tem que tocar, né? Tem muito corretor para ser atendido. Tem muito PME para vender. Muito PME para vender. Vamos parar de falar e vamos vender, é isso, né? Esse lado comercial dessa moça aqui é incrível. Tuas considerações finais aí com a Raquel, teus comentários finais, por favor. Bom, Raquel, primeiro eu quero agradecer, né, você e o Boris de poder estar participando aqui, de ter um papo muito leve, esclarecedor, né, com muita assertividade. Te desejar muito sucesso, que nós estamos aí num momento bastante turbulento, mas eu tenho certeza que 127 anos de Sul América, nós teremos muitos anos pela frente, né? Então, obrigado aí pela sua presença, pela participação e conte conosco no que precisar, né, dentro do Disque Sincor, dentro das comissões técnicas, né? Nós estamos levando o assunto, inclusive na Intersindical, sabe, Raquel, a gente trata muitos assuntos dentro da Inter também, junto com o Luciano, que representa a companhia, né? Então, obrigada pela sua presença. Foi muito bom participar com você. Um prazer, Simone. Um prazer dividir a mesa aqui com vocês, mas vou pedir licença ao Boris e dizer que eu fiquei muito feliz de ter mais uma representante feminina aqui nesse bate-papo, uma pessoa, enfim, com tantos anos de mercado, com tanta história, com tanto conhecimento. Parabéns pelo convite, pela formação da mesa, fiquei muito feliz. Acho que, enfim, o mercado está passando por um momento complexo e de uma coisa vocês podem ter certeza, né? O corretor sempre foi, sempre será a alma dessa empresa, né? Então a gente só consegue chegar no nosso cliente final, nos nossos beneficiários através dos corretores. Nós precisamos de vocês mais do que nunca nesse momento de tormenta que o mercado está vivendo. E a oportunidade de se reinventar vem sempre em um momento de crise. Esse é o momento, né? Então a gente vai fazer isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos trabalhar muito, todos nós aqui, trabalhar no reajuste, trabalhar em reinvenção de portfólio, trabalhar em venda. E eu sempre digo isso, né? Contem comigo, contem com a Sul América, porque eu pessoalmente conto com cada um de vocês, né? Nem sempre as respostas vão ser ok, vamos fazer, né? 100% daquilo que vocês querem, mas o que vocês podem ter certeza é da transparência e da clareza, que eu acho que é o que permeia qualquer relação que a gente possa ter na vida, né? Profissional ou pessoal. Obrigada pelo convite. Legal. De novo, Boris. Raquel, o Luiz Garrido ainda está mandando mais um parabéns aqui pra gente e quem não tem SUSEP pode se cadastrar no app do Sincor. Não, o app do Sincor ele é exclusivamente para os sócios do Sincor São Paulo. Tire a sua SUSEP, venha participar com a gente e nós vamos ter muito orgulho de recolher aqui com o nosso time. Raquel, eu sei realmente da tua dificuldade de estar aqui, momento, essa ida, essa volta, essa história muito bonita tua, vencedora mais uma vez. Então, o agradecimento dessa vez é mais do que especial. A você, toda a tua equipe, o pessoal do marketing todo dando uma força para a gente poder fazer esse bate-papo que foi fundamental para a gente levar mais conhecimento e dar um passo à frente. E se Deus quiser, a gente vai ter outras conversas já com as coisas um pouco mais encaminhadas. Obrigado a você, Simone. Obrigado por ter vindo aqui também participar com a gente. E, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Um Sincorcast realmente especial. E contem sempre com o Sincor São Paulo. Inscrevam-se no aplicativo, façam uma inscrição no Conect. Sul América vai ter muita novidade lá. A Simone do marketing também está aqui, falou que vai arrasar. Não percam, tá bom? Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.